Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O Repórter SUS desta semana marca o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. É uma data que é celebrada no mundo inteiro e que rememora um acontecimento da década de 1960 na África do Sul, quando num protesto pacífico da população negra, a polícia reagiu violentamente, feriu e matou várias pessoas. Esse protesto dizia respeito ao direito de circulação, o direito de ir e vir. Aquelas pessoas estavam protestando porque na época do apartheid na África do Sul, a população negra era obrigada a andar com uma caderneta em que tinha escrito todos os lugares em que essas pessoas podiam ou não estar. Ou seja, a população negra originária da África do Sul só poderia andar onde o governo branco permitisse. Bom, esse acontecimento lamentável da história mundial gerou o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, e para trazer esse tema aqui para o Repórter SUS, a gente vai falar sobre um assunto que não sai do nosso radar: a implementação de práticas antirracistas no nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, como prevê a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. O foco da nossa conversa hoje está em como preparar melhor os profissionais de saúde para atender a maioria dos brasileiros e brasileiras e o que a população deve exigir durante a ida a uma unidade de saúde. Mais do que discutir quais são os pormenores da nossa Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o que a gente sempre faz na Fiocruz, aqui no Repórter SUS e também no Brasil de Fato, a gente vai falar sobre como deve ser a prática para que a gente finalmente consiga colocar essas diretrizes no nosso dia a dia. Até porque, de acordo com o censo de 2022, a população negra, formada por pessoas pretas e pessoas pardas, representa hoje 55% da população do país. Só que só 21% dos mais de 5 mil municípios brasileiros adotaram de alguma forma a política nos planos de saúde. E desses, só 371 criaram instâncias específicas para fazer valer a política. Gente, tem município que não tem nem servidor ou servidora para atender as diretrizes da política. O que é que significa colocar essa política em prática? É isso que a gente vai tentar responder aqui hoje, e o nosso convidado, com muita honra, é o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, Andrei Lemos, pesquisador da Fiocruz Brasília. Andrei, obrigada demais por estar aqui com a gente, é um prazer revê-lo. Olá, Nara, olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando no programa com Repórter SUS. Fico extremamente honrado e feliz em poder colaborar com esse espaço, né, que promove comunicação, mas também educação e contribui, sobretudo, para a nossa cidadania. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e de falar sobre esse debate que, para a gente da saúde pública, é tão importante, sobretudo porque, nos últimos anos, tem cada vez mais se confirmado que os piores indicadores, as maiores iniquidades em saúde, são as étnico-raciais. E se a gente continuar pensando saúde pública sem olhar para os recortes de raça e de gênero, sem olhar para os atravessamentos que a nossa população ainda sofre por conta de aspectos culturais, sociais e econômicos que incidem diretamente nos seus acessos ou na negação desses acessos e na negligência, né, dessas pessoas, a gente não vai solucionar os nossos problemas da nossa saúde pública do Brasil. Andrei tem toda a razão, essa problemática é primordial para o desenvolvimento do Brasil. Não dá para falar em prosseguir com o desenvolvimento da nossa nação sem acabar
com o racismo. Você deve ter escutado aí que o Andrei está num lugar que parece que tem um pouquinho de barulho no fundo, é porque ele está numa atividade da área de saúde no Instituto Federal de Santa Catarina, portanto está em campo, mas aqui no Repórter SUS, aliás, o Repórter SUS é um podcast que sempre está em campo, a gente não vê problema nisso, a voz dele está perfeitamente tranquila para entender, então a gente resolveu manter a nossa gravação, manter a nossa conversa para que a gente possa acessar esse debate e trazer para vocês essa discussão também. Bom, Andrei, vamos lá. A primeira diretriz da política diz que é necessário incluir o tema racismo e saúde da população negra nos processos de formação de trabalhadores e trabalhadoras da saúde. O que é abordado nesses cursos? Primeiro, eles existem. Essa inclusão dos temas existe na prática? E por que esse ponto é um ponto de tanto destaque? Olha, acho que é importante primeiro a gente lembrar de qual país que nós estamos falando, de qual sociedade que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma sociedade que teve a sua economia consolidada a partir de um sistema racial que explora, né, existências negras e indígenas em nosso país. Ou seja, o capitalismo ele foi fundamentado, né, num processo de acumulação desse capital para alguns grupos minoritários, com base na exploração desses grupos que são majoritários na nossa sociedade, né, que nunca tiveram o poder sobre os meios de produção, nunca tiveram a oportunidade de ocupar espaços de decisão e, consequentemente, seguem sendo subalternizados, inclusive pelas políticas públicas. A necessidade de respeitar essa diretriz é de fazer com que os trabalhadores da saúde, assim como também os trabalhadores da educação, da segurança pública no nosso país, compreendam que essa desigualdade étnico-racial, ela impacta diretamente no acesso dessas pessoas à informação, à moradia, à formação profissional, até mesmo para poder ocupar melhores postos de trabalho, considerando que a população negra ocupa os piores postos de trabalho e os piores vínculos, e também para reconhecer a importância de que numa sociedade onde foi construída em cima dessa discriminação racial, a gente precisa trabalhar melhor essas relações étnico-raciais. Para isso, nós temos, desde os anos 90, por exemplo, no debate da educação, diretrizes curriculares nacionais que permitem que os cursos de formação compreendam a importância de tratar sobre diversidade e sobre inclusão. Nós também temos a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que prevê história da cultura afro-brasileira na educação e na formação dos futuros profissionais. Temos também resoluções do Conselho Nacional de Saúde e temos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A própria Política Nacional de Educação Permanente, assim como a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção da Saúde, também falam da importância de reconhecer essa diversidade presente nos territórios, mas também compreender que essas subjetividades, elas também precisam ser consideradas na análise, mas também no pensamento, na formulação de quais vão ser as práticas de cuidado ofertadas, né, desde a carteira de serviços até mesmo os procedimentos clínicos ou não clínicos que possam ser desenvolvidos por esses profissionais. Ocorre que ainda hoje, por exemplo, nós temos uma educação, uma formação profissional baseada na identidade de um sujeito universal. E quando a gente pensa nesse sujeito universal, é de fato o sujeito universal que está presente nas capas de revista, que está presente nos holofotes dos jornais, que tem os maiores seguidores nas redes sociais e que ocupam os espaços de poder, de destaque e de representatividade positiva na nossa sociedade.
Então, as pessoas negras e indígenas, por exemplo, elas ficam subrepresentadas e, nesse momento, elas não são lembradas. Então, esse conteúdo específico, ele precisa ser inserido nesses currículos, ele precisa estar dentro dos programas de formação para que a gente consiga formar trabalhadores que compreendam que o racismo aumenta a pobreza e esse racismo aumentando a pobreza impede muitas vezes das pessoas terem informação sobre uma boa alimentação, não acessarem uma segurança alimentar nutricional, mas também ter dificuldade de estar presente nas consultas, de conseguir fazer o seu diagnóstico e, consequentemente, de ter uma boa adesão nos tratamentos. Se a gente não considerar que esses aspectos são decisivos, a gente vai continuar nadando contra a maré, né, como diz o ditado popular, né? E a gente nunca vai conseguir alcançar melhores números no enfrentamento a determinadas doenças ou condições crônicas presentes na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia da importância do que o Andrei está falando, entre as ações para doenças específicas, estão a redução da mortalidade materna e infantil, que tem uma taxa 2 vezes superior entre mulheres negras, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Anemia falciforme, predominante na população negra. AIDS, tuberculose, 60% das notificações dessas doenças ocorrem entre pessoas negras. Hoje, no Brasil, uma mulher negra tem muito mais risco de morrer de câncer de mama por não conseguir acessar o tratamento a tempo do que uma mulher branca, por exemplo. E aí, diante dessa realidade, Andrei, a gente vem discutindo no Brasil de Fato, na Fiocruz, e, enfim, no nosso Repórter SUS, os pormenores da nossa política. Mas a gente precisa saber também o que na prática pode ser feito, né? Quais ações devem ser tomadas para reduzir esses índices? De que forma a gente pode usar a educação antirracista para contribuir nesse sentido? Tem ações práticas, caminhos que precisam ser tomados urgentemente agora, por exemplo? Acho que a primeira coisa é a gente tentar transformar os olhares públicos sobre as pessoas. A gente precisa fazer com que os nossos trabalhadores da saúde, e assim também como os nossos gestores, compreendam, por exemplo, a importância de não ter um olhar julgador, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas negras, por exemplo, elas adentram os serviços de saúde ou qualquer outro espaço público e elas são imediatamente olhadas de forma atravessada, com um olhar de julgamento, que muitas vezes diminui, né, a possibilidade dessas pessoas permanecerem nesses espaços e construírem vínculos, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, por exemplo, é que eclâmpsia, que por exemplo, tem uma probabilidade muito maior entre mulheres negras, deixe de ser um tema negligenciado na saúde pública. Não necessariamente sempre está presente na formação desses trabalhadores. Então, as pessoas, quando vão pensar numa estratificação de risco, num serviço público de saúde, de urgência e emergência, precisam considerar que, se você tem um indicador que apresenta que a maioria da população que tem hipertensão, né, é uma população de pretos e pardos, eu preciso colocar isso num nível de urgência diferenciado daquelas pessoas que acessam outros serviços e que têm, a partir dos indicadores, demonstrado que tem respostas melhores a esse tratamento, né, enfrentando a diabetes ou a hipertensão, por exemplo. Uma outra coisa também que é importante pensar, a gente precisa olhar para essa interseccionalidade desse corpo, né, não olhar apenas para o biológico, mas também para o social. Quais são as condições de vida dessas pessoas? Onde elas moram? Qual é a qualidade da água que elas bebem? O seu bairro tem esgoto ao céu aberto? Né? As condições precárias de trabalho. Quanto tempo a pessoa gasta no transporte público para chegar ao seu trabalho e depois chegar em casa? Será que ela vai ter tempo de preparar sua marmita para levar para o trabalho no outro dia? Quantos filhos essa mulher tem que ela precisa deixar na escola antes de trabalhar?
né? O seu marido está em uso abusivo de álcool e de outras drogas, essa família está num cenário de violência, de pobreza, esse território tem outros equipamentos públicos que possam fortalecer uma atenção intersetorial, uma proteção social. Essas questões precisam ser consideradas, né? E isso não está presente no dia a dia da formação dos trabalhadores da saúde. Então, nós estamos coordenando um eixo desse nosso grande projeto de enfrentamento ao racismo na saúde e de fortalecimento da política de saúde integral da população negra, entendendo que um dos produtos desse projeto é exatamente identificar, mapear, reconhecer e valorizar as iniciativas, as experiências que já existem no campo, desde o debate das relações étnico-raciais na saúde, mas também em disciplinas, em conteúdos que falam sobre as expressões do racismo na saúde, até a importância da política de saúde integral da população negra. E também fazer com que essas experiências, elas também sejam replicadas, né? Que a gente consiga ampliar o alcance do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde em nosso país, para poder conseguir reduzir a força do racismo na construção das consequências do adoecimento da nossa população. Sem dúvida. Só fazendo um esclarecimento para quem está nos ouvindo, a eclâmpsia que foi citada pelo Andrei é uma complicação grave da gravidez que pode causar convulsões, condição médica que requer atenção imediata, porque pode colocar em risco a vida da mãe, a vida do bebê, causa confusão, desorientação, coma, perda de consciência. Então, uma mulher precisa ser atendida rapidamente se ela chega nessas condições num hospital. E o fato de o racismo pesar contra esse atendimento emergencial é gravíssimo, gravíssimo, não tem outra palavra para a gente citar aqui. Recentemente, a gente teve a oportunidade de passar por uma oficina da Fiocruz, e o André esteve nessa oficina também, gentilmente dividiu com a gente todo o conhecimento que ele tem, a Oficina Nacional de Comunicação para o Fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Nesse espaço, jornalistas do Brasil inteiro tiveram a oportunidade de entrar em contato com esses dados e debater como a gente, na área da comunicação, pode ajudar a essa política ser colocada em prática com urgência no nosso Sistema Único de Saúde. E nesse encontro, o Andrei falou uma frase, não sei se ele vai lembrar, mas que marcou muito, não só a mim, mas toda a turma que estava lá. Quando um homem negro chega ferido num hospital, numa unidade de saúde do Brasil, a equipe de saúde imediatamente, na maior parte das vezes, pensa em chamar as forças policiais, pensa em chamar a polícia. E não é só isso não, olha, o Andrei estava conversando com a nossa produtora Juliana Passos, antes da gente fazer essa gravação, e ele comentou que há outras barreiras de acesso, a capacitação dermatológica, por exemplo, para a identificação de câncer de pele na população negra. Então, ouçam bem, vocês que estão conosco no Repórter SUS, desde as doenças de pele até um ferimento grave, que pode ter sido ocasionado por qualquer coisa, inclusive um acidente de trânsito, a população negra encontra barreiras no atendimento à saúde. Andrei, dá para a gente detalhar outras barreiras de atendimento que a gente encontra hoje no Sistema Único de Saúde que precisam ser vencidas? A gente tem acompanhado inúmeros tipos de situação. Eu vou citar mais 2 exemplos, né, para a gente tentar, se é que a gente pode dizer, ilustrar esse tipo de problema. Por exemplo, o Brasil, há quase 30 anos, oferece gratuitamente toda a terapia antirretroviral para as pessoas que são diagnosticadas com o HIV. E, nos últimos anos, a gente conseguiu reduzir significativamente o adoecimento dessas pessoas, ou seja, as pessoas têm o HIV, vivem com HIV, mas não desenvolver a doença, não ser uma pessoa com AIDS. Hoje seria para a gente ter um número muito insignificante de pessoas que ainda morrem de AIDS no Brasil. E esse número, de fato, ele reduziu. Mas ele reduziu muito mais significativamente na população não negra. O quem mais morre de AIDS no Brasil hoje são pessoas pretas e também mulheres pretas.
Ou seja, o que demonstra que a discriminação de raça e de gênero, ela tem impactado diretamente na busca, na construção ou na continuidade do cuidado dessas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas têm receio de serem discriminadas, medo do estigma, já sofrem tanto com os efeitos do racismo e do sexismo, e aí ter ainda mais que conviver com a sorofobia, né, que seria essa prática discriminatória contra as pessoas que têm sorologia, né, positiva para um vírus, essas pessoas abdicam do tratamento, da consulta com o infectologista, do acompanhamento médico e até mesmo do uso da medicação. A gente tem relatos, por exemplo, de mulheres, de pessoas que dizem: eu não posso pegar esse medicamento e levar para minha casa, porque a família vai descobrir e eles podem me jogar para fora de casa e eu não tenho onde morar. Ou eu posso perder o marido, ou meus filhos podem ter discriminação na escola. Então, esse tipo de situação ainda existe de forma, assim, apavorante em nosso país. Uma outra questão também que eu acho super importante a gente lembrar são as pessoas que têm doença falciforme. A doença falciforme, ela pode e deve ser diagnosticada desde os primeiros dias de vida. Mas nem todo lugar essa oferta, esse serviço chega para todas essas pessoas. Quanto mais preta, mais pobre nosso país, e quanto mais pobre, menos acesso aos equipamentos e à informação em saúde. E aí a gente já tem há alguns anos o direito pelo Sistema Único de Saúde ao transplante da medula óssea, que reduz significativamente a chance dessas pessoas morrerem, porque tem pessoas que morrem por conta da doença falciforme com menos de 30 anos de idade, mas também traz qualidade de vida. As pessoas com doença falciforme, elas, quando têm crises, elas têm dores horríveis. E muitas das vezes, os profissionais de saúde não sabem nada sobre a doença falciforme e, consequentemente, tem um olhar julgador que muitas vezes acha que aquelas pessoas podem estar com outros problemas, podem estar drogadas, né? Às vezes a pessoa chega na unidade, no serviço de urgência e diz: não, mas eu preciso de tal medicamento. E aí os profissionais duvidam, acham que a pessoa está querendo se drogar. Então a gente tem todo esse tipo de relato da sociedade civil que vem demonstrando que a gente precisa investir mais nesse lugar da formação e da educação permanente para os trabalhadores, né? Um outro problema também é, por exemplo, as pessoas negras que às vezes têm resistência, né, a alguns medicamentos, a algumas substâncias. E, na maioria das vezes, você tem uma resistência dos profissionais de querer mudar esses medicamentos. Então, a pessoa, por exemplo, tem epilepsia e já vive há 6, 7, 8 anos usando essa medicação. E, de repente, ela volta a ter crises, né? E ela fala para o médico, e o médico, em vez de pedir um exame mais específico para poder verificar se esse corpo, se esse organismo não construiu uma resistência, ele aumenta a dose. E essa pessoa vai ter outros efeitos colaterais. Então, a falta de um olhar humanizado sobre esses corpos e sobre essas vivências, considerando os aspectos sociais, culturais e econômicos nos quais esses corpos e essas existências estão inseridas, fazem com que, na maioria das vezes, essas pessoas não sejam bem tratadas, não tenham um bom acompanhamento e muitas vezes, inclusive, abandonem o tratamento, né? Então, esse tipo de realidade, esse tipo de conteúdo precisa estar dentro da nossa perspectiva de formação de trabalhadores para poder assistir melhor a nossa população. Para a gente finalizar, Andrei, falta financiamento para que a política seja colocada em prática? Eu acredito que o nosso inimigo maior é o racismo. É o racismo que faz com que a maioria dos gestores achem que essa política não é importante. É o racismo também que faz com que a maioria das pessoas em nosso país achem que essas pessoas não merecem uma atenção cuidadosa, específica, que não são dignas de terem as suas vidas protegidas. O nosso segundo maior
inimigo seria a necropolítica, a falta de representatividade dessas pessoas nos lugares onde se constroem as leis e se pensam as políticas públicas, faz com que na hora da tomada de decisão, essas populações continuem sendo negligenciadas e as suas necessidades específicas sejam sempre colocadas em último plano de prioridade. E aí depois, claro, que seria a importância do financiamento. Mas eu digo porque em muitos lugares tem recursos financeiros, tem recursos humanos, mas se faz sim a opção de não se preocupar em cuidar melhor dessa população. Então, eu acho que precisa ser uma junção, né, de fatores necessários para que a gente fortaleça o processo de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Brasil. E a gente lembra aqui um trecho muito importante da fala do próprio Andrei hoje, aqui na nossa conversa no Repórter SUS. Existe no Brasil, em diversos lugares, iniciativas que colocam em prática aspectos da nossa Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Essas iniciativas locais, seja nas capitais, seja nas pequenas cidades, nas populações tradicionais, precisam ser observadas para que a gente possa entender como multiplicá-las. Então, para não ficar aqui na nossa conversa só no campo do, olha, não está funcionando, a gente também lembra que tem lugares fazendo esforço pelo funcionamento da política e precisamos perseguir o exemplo desses locais. Andrei, eu queria muito te agradecer pela presença aqui no Repórter SUS, por mais essa aula que você nos proporciona e por mais esse debate importantíssimo nessa data tão importante para a comunidade global, não diria nem só para a população negra, não, mas o Dia de Combate à Discriminação Racial é um dia de combate no mundo inteiro por uma razão. O mundo inteiro precisa discutir essa temática e nós não vamos deixá-la de lado. Obrigada demais, Andrei. Por último, Nara, se houver tempo, eu queria só trazer uma reflexão. O problema da violência policial, da política antidrogas, da forma como as polícias têm abordado as pessoas nas ruas, é também um problema que precisa ser considerado de saúde pública, porque isso vem dilacerando famílias, e a gente fica pensando como é que fica a saúde mental dessas pessoas que às vezes sabe que vai sair de casa para ir à escola, ir ao trabalho, mas não sabe se vai voltar vivas. A maioria das mulheres não sabe se seus filhos vão voltar vivos. Então isso também é algo que precisa ser pensado, que precisa ser melhor debatido, que precisa ser melhor monitorado e que a justiça e o Estado brasileiro precisa dar uma atenção maior, porque essas pessoas também merecem dignidade, né, na relação com o Estado. O Estado não pode ter uma presença somente de violência, de vigilância ou de intervenção. Ele também precisa ter de cuidado, de prevenção, de promoção e de proteção dessas vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e lembrar que a ONU, quando criou essa data, não foi pensando que essa data fosse guetizada num debate só para um grupo específico da população, mas para que o mundo pense que, para alcançar a paz e o desenvolvimento social e humano, inclusive do ambiente, né, é preciso lembrar que esse recorte racial vem desumanizando historicamente inúmeras populações. E a gente não vai vencer os nossos problemas atuais, contemporâneos, como o problema do envelhecimento da população, o aumento das doenças cardiovasculares e principalmente as emergências climáticas, sem lembrar que essas populações vêm sendo historicamente discriminadas e negligenciadas. Então, por mais políticas públicas de atenção, de promoção e de proteção da vida dessas pessoas. A fala do Andrei sobre a violência policial nos remete a algo que a gente sempre traz aqui no Repórter SUS. Saúde não é só questão do SUS, não. É uma questão multissetorial no nosso país. Precisa envolver o poder público em todas as suas instâncias e a sociedade em todas as suas instâncias. Agradecemos também os nossos ouvintes e as nossas ouvintes pela companhia até o fim do nosso Repórter SUS. Continue nesse debate, mande suas opiniões pelas redes sociais.
Você sabe que o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Se você quiser saber mais, acesse brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Semana que vem tem mais Repórter SUS. Até lá!